Fala, meus amigos, saudações vascaínas, começando aqui o pós-jogo de Vasco 2, Madureira 2 pelo Campeonato Carioca, partida que aconteceu às 3h30 da tarde lá em Xerém, no estádio de Los Lários. O jogo não foi em São Januário, apesar do mando do Vasco por conta das restrições da Prefeitura do Rio de Janeiro por conta da pandemia. Então o Vasco mandou o seu jogo em Xerém, 2-2, um resultado bastante frustrante, né? O Vasco chegou a abrir 2-0, parecia que venceria a partida com facilidade e conseguiu a proeza de levar 2 gols em cobranças de falta ali em coisa de 3, 4 minutos. O Vasco em 3, 4 minutos deixou de vencer a partida. Inacreditável, né? Mostra que o elenco ainda precisa de muitas reposições, muitas peças, que ainda falta muita coisa para ser um time realmente competitivo, para ser um time que vá disputar a Série B e conseguir o acesso sem muitos sustos. Enfim, vamos comentar aqui sobre essa partida, né? Coisas boas e coisas ruins. É claro que é um gosto de derrota, né? O Vasco vencia por 2-0 e cede o empate, fica aquele gosto de derrota, ainda mais com um time inferior, né? Como é o Madureira. Mas vamos lá, vamos aqui falar sobre esse jogo. Destacar primeiro mais um gol de Matias Galarza, né? Matias Galarza vem sendo uma grata surpresa nesse time do Vasco aí, fez um golaço contra o Macaé na rodada passada e no jogo de hoje também fez um belo gol ali, o primeiro gol do Vasco, né? Ele abre 1-0 numa jogada boa do Marquinhos Gabriel. Marquinhos Gabriel lança o Caio Tenório toca para trás e o Galarza faz 1-0 para o Vasco da Gama. O Vasco que teve outras boas oportunidades no primeiro tempo, né? Teve uma com o Germancano, que ele chuta ali no rosto do goleiro, uma oportunidade que o Cano não costuma perder. Teve uma boa chance com o Miranda também, que ele corta como um atacante, né? Ele corta e chuta pro gol, a bola passou muito rente à trave, ou seja, o Vasco poderia ter feito mais gols no primeiro tempo, poderia ter saído ali com 2, 3-0, mas acabou indo pro intervalo só com 1-0. Destacar a boa participação também do Lucão no primeiro tempo. O Lucão foi bem no primeiro tempo, fez uma defesa numa falta que foi uma defesaça, assim, uma bola muito difícil. Até brinquei que se fosse Fernando Miguel ficaria olhando e no golpe de vício o Vasco levaria o gol. Ele fez uma baita de uma defesa. O Lucão fez boas intervenções, né, no primeiro tempo e ajudou o Vasco também com a vantagem para o intervalo. E aí começa o segundo tempo. O segundo tempo começou meio morno ali e tal, o Vasco não levava sustos, mas também não assustava muito. E o Vasco faz 2-0 aos 15 minutos. Quando o Vasco faz 2-0, parecia que a coisa estava realmente garantida. E o segundo gol do Vasco foi um golaço do Zeca, uma contratação, né, que está aí nas suas primeiras partidas com a camisa do Vasco. O Zeca hoje jogou muito bem e fez um golaço. Se você ainda não assistiu o jogo, depois você dá uma pesquisada aí. Não posso colocar as imagens aqui por conta de direito autoral, mas um chutaço de fora da área do Zeca no ângulo do goleiro. Precisava desse gol, ele saiu até emocionado na comemoração, porque é um jogador que vinha ali de muito tempo também sofrendo com sequências ruins, né? Sequência de lesão, etc e tal. E começa muito bem no Vasco e marca esse golaço. E quando faz 2-0, 15 minutos do segundo tempo, faltando meia hora para acabar, o Vasco dominava a partida, o Madureira praticamente não assustava o Vasco. Aquele 2-0 parecia que estava tranquilo, né? Parecia que o Vasco ia só administrar a partida. Tanto que o próprio treinador Marcelo Cabo, naquela pausa técnica ali aos 20 minutos de jogo, ele fala ali, não, tá muito calor, realmente estava muito quente, né? Estava muito quente, isso atrapalha, evidentemente, atrapalha para os dois lados, não só para o Vasco. Ele não está muito quente, vamos afrouxar a marcação lá em cima no ataque, começar a marcar só na segunda zona, etc e tal. Fez algumas substituições também, afinal de contas a partida estava sob controle, entre aspas, mas em 2 lances o jogo mudou, a história do jogo mudou. O Vasco conseguiu levar 2 gols ali muito rápidos. O primeiro aos 24 minutos do segundo tempo, uma cobrança de falta pela direita do ataque do Madureira, né, lado esquerdo do Vasco. A cobrança de falta, o Cano deu uma vacilada na marcação, né? O Cano estava marcando o jogador do Madureira, mas ficou só olhando ali, não acompanhou direito. O jogador do Madureira desviou e ali tirou do Lucão. O Madureira diminuiu ali aos 24 e coisa de 2, 3 minutos depois, mesma coisa, uma falta dessa vez do outro lado.
o Madureira cruza na área e talvez aí uma das grandes deficiências do Vasco nessa temporada e de tempos já, né? O Vasco leva muitos gols de bola parada dessa forma, cruzamento na área, gol de cabeça, o Madureira empatou ali em questão de minutos. O Vasco construiu todo um resultado durante a partida e deixou esse resultado escapar ali em coisa de 3 minutos, 2-2. E aí, mesmo com 2-2, o Vasco teve outras oportunidades, né? O Vasco poderia ter feito 3-2, poderia ter saído com um resultado, mas não conseguiu, né? E teve um fato assim que eu acompanhei nas redes sociais e que também, comigo também, deixa a gente meio pé da vida, que é o Vasco precisando do placar, o Vasco precisando fazer mais um gol para ganhar a partida, e aí as opções para entrar são Vinícius e Thiago Reis, né? Realmente o torcedor já está saturado. Quando chama Vinícius, quando chama Thiago Reis, a gente já olha assim que, meu Deus do céu, a gente já olha desacreditado, né? Realmente sem paciência mais para esses dois jogadores. Mas é aquilo, não tem quem colocar também. É óbvio que a gente fica pé da vida quando bota esses caras, mas não tem quem colocar. Por isso que tem que reforçar o time. Tá chegando aí o Morato, tá chegando o Léo Jabá, enfim. Mas tem aí que trazer mais reforços pro time do Vasco pro restante dessa temporada. Aí entra Vinícius, entra Thiago Reis, e assim, o mais irônico disso tudo, né, é que os dois tiveram oportunidades. O Vasco teve 3 chances claríssimas de gols ali na parte final da partida e não conseguiu fazer o terceiro gol. Primeiro com o Germancano. O Germancano perdeu um gol inacreditável. Aqui, o cruzamento na área, quando eu vi a bola passando, que a bola sobrou para o Cano, que o Cano dominou, eu já levantei para comemorar o gol, porque é um tipo de gol que o Germancano não perde. E aí ele chutou por cima, né, isolou a bola, inacreditável. Aí você pensa, putz, agora não vai ter outra chance dessa para a gente conseguir fazer aqui o 3-2. E o pior é que teve outra chance. Logo 1 minuto depois, na jogada seguinte, ali uma jogada pela esquerda, não lembro agora quem chutou, se foi o Carlinhos, não lembro realmente, não, o Carlinhos já tinha saído. Não lembro agora quem chutou, mas aí no chute do jogador do Vasco, o goleiro do Madureira faz uma defesa e o gol fica escancarado para o Vinícius sozinho. Cara, inacreditável, e o Vinícius chuta pra cima também. O Vinícius é um que, assim, Vinícius e Thiago Reis, procurar um Enem, né? São novos ainda, né? Procurar um Enem, seguir uma outra carreira. Realmente, jogador de futebol, tá difícil, né? Tá difícil. Sem condições, cara, sem condições. Thiago Reis também perdeu uma boa oportunidade num cruzamento que ele sobe sozinho e cabeceia pra cima. Assim, não fez o básico, né? De cabecear pro chão, aqui, ó, queixo no peito aqui, né, para cabecear pro chão, não fez nem o básico, cabeceou para cima, falta de fundamento, enfim. Lamentável, né? Lamentável. Mas é isso. Empate aí 2-2 entre Vasco e Madureira num jogo que estava praticamente ganho, um jogo que o Vasco deu um mole tremendo e cedeu o empate. E em questão de classificação, um empate horroroso, né, que se o Vasco vence hoje e encostar ali no G4, como não venceu, continua muito distante ali da zona de classificação e na terça-feira tem um clássico contra o Fluminense. Enfim, vou ficando por aqui. Decepcionante, hoje foi um jogo decepcionante, acho que essa é a palavra, um empate com gosto de derrota. E mais uma vez fica o recado, o Vasco precisa de muitos reforços, tá aí montando o time durante o campeonato, né? Precisa de muitos reforços para ter um time competitivo na Série B. É isso, um grande abraço, saudações vascaínas, vou ficando por aqui. Até a próxima. Fui!